Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre síndrome de neve visual e ansiedade. Quais são as características do tratamento e como você tem essa relação com a ansiedade cada vez mais. A síndrome de neve visual, ele é um sintoma que relativamente recente tem sido diagnosticado. E ele passa aí tanto pela neurologia, quanto pela psiquiatria e pela psicologia também. Ele é um distúrbio caracterizado aí neurológico por um distúrbio visual contínuo, que ocupa todo o campo visual, e ele é descrito aí como pequenos pontos cintilantes que se assemelham ao ruído de uma televisão analógica detonada, tá? Como se estivesse vendo ali a televisão bem antiga, né? Espaçada aí. Além dessa estática ou neve que parece, os indivíduos afetados podem experimentar sintomas visuais adicionais, como imagens visuais que persistem ou repetem após a remoção da imagem, e o nome técnico para isso é palinopsia, sensibilidade à luz, fotofobia, efeitos visuais originados do próprio olho, fenômenos entoópticos e visão noturna prejudicada, nictalopia, né, que são nomes técnicos aí específicos. Essa prevalência da neve visual na população em geral é altamente desconhecida. Uma síndrome relativamente nova. A idade média da população de neve visual parece ser mais jovem do que para outros distúrbios neurológicos. E esse início precoce, ele combinado com uma falta geral de reconhecimento por parte dos prestadores de serviço de saúde, sugere que é um problema raro, incomum, né? É uma questão que vem sido cada vez mais com muita visibilidade. Aqui no canal você tem vários componentes, vários vídeos tratando desse assunto de formas isoladas. Problemas da visão, neblina visual e outros aí. Especificamente da síndrome de neve visual, é o que eu estou falando agora. Ontem, na live de ontem, as pessoas falaram muito preocupadas com esse sintoma. As pesquisas têm sido aí limitadas nesse aspecto, porque a identificação do diagnóstico de casos, ele agora que está sendo muito abordado, é um tamanho médio, pequeno, né, de pessoas ainda. Mas a pesquisa inicial de imagens funcionais do cérebro sugere que a neve visual é um distúrbio cerebral aí, e é claro que aumenta a ansiedade também aumenta esse distúrbio, né? A neve visual é uma condição crônica, às vezes altamente incapacitante. É uma condição incomum que necessita de pesquisa colaborativa e pensamento lateral para progredir na compreensão, tratamento e cura. Então, isso que a gente precisa entender, que tem uma descrição. Ela tem aí efeitos na ansiedade, a ansiedade aumenta com ela, claro, mas ela não é um sintoma só da ansiedade, né? Ela é uma síndrome que ainda está em estudos para você aprofundar mais os dados e ter mais informações. Então, quando foi feita a primeira descrição, a introdução do termo neve visual e a sua definição clínica formal, ela foi feita há 5 anos, né? Então, relativamente recente. A neve visual agora está sendo reconhecida por médicos, por cientistas, por psicólogos também, como uma nova entidade no mundo psiquiátrico, psicológico e neurológico também. Os primeiros relatos da literatura sobre neve visual representavam principalmente descrições clínicas isoladas no contexto de grupos maiores de pacientes afetados por distúrbios visuais persistentes, anteriormente conhecidos como fenômenos visuais positivos persistentes. A neve visual tem sido mal diagnosticada, às vezes, em séries de casos misturados com áurea de enxaqueca, né? A famosa áurea da enxaqueca persistente. Isso levou a uma confusão um pouco na identificação, uma imprecisão diagnóstica. E certamente aí o uso de tratamentos não foram úteis, não é? E a neve visual tem sido considerada como sendo a mesma condição que o distúrbio alucinógeno persistente. É um tipo de alucinação que acontece, uma classificação do DSM-5, que é o Manual de Estatística e Psiquiatria americano. Embora pareça que os alucinógenos possam desencadear um distúrbio semelhante, é claro que a síndrome da neve visual ela pode ser totalmente independente dos desencadeadores de drogas. Ou então não significa que você usou droga que você tem neve visual. Não é isso. Ele é um conjunto separado. Então, o início dos sintomas dessa neve visual ele pode ocorrer muito cedo, com a maioria das pessoas apresentando sintomas durante toda a vida. Há também uma proporção de indivíduos que têm um início súbito, de repente, imprevisível da doença, isso ocasionalmente, mas não necessariamente segue uma causa identificável, né? E tem distúrbios relacionados aí que têm sido muito ligado a essa neve visual. É o zumbido de ouvido, é uma condição comum que a gente tem aí como sintoma da ansiedade também, e é caracterizado pela percepção ou sensação de som. Embora não exista nenhuma fonte externa ali, parece que você sente um zumbido no ouvido, né? Isso é
extremamente frequente em pacientes com neve visual, e até 3/4 das pessoas relatam esse sintoma também do zumbido. E aí levou alguns pesquisadores a suporem que há uma possível relação entre as duas condições, zumbido e neve visual. Possivelmente, ambas representam uma disfunção semelhante no processamento sensorial do sistema visual e auditivo do cérebro. E aí a gente entende que, na ansiedade, essa percepção ela fica meio equivocada mesmo, né, trazendo esses transtornos. Esse diagnóstico diferencial da neve visual inclui a aura prolongada da enxaqueca, então geralmente acontece isso. A relação entre a enxaqueca e a neve visual é complexa. De fato, foi provado que a enxaqueca pode agravar a apresentação clínica da síndrome da neve visual e que ela tem uma prevalência maior nesse transtorno do que na população em geral. A aura visual, por outro lado, não altera o tipo de neve visual, mas também ocorre frequentemente com essa condição. Então, esses dois distúrbios, eles não devem ser confundidos. É importante lembrar que a sua principal diferença é a característica incessante, bem como o distúrbio visual, no caso da neve visual, ele permanece, ao contrário de um distúrbio transitório, que normalmente ocupa apenas uma área específica do campo visual na áurea da enxaqueca. São coisas bem distintas e bem diferentes. A neve visual também deve ser distinguida do distúrbio de percepção persistente alucinógeno, que algumas pessoas têm, é um distúrbio específico de percepção. Essa desordem é caracterizada pela presença de distúrbios sensoriais, e particularmente visuais, e compartilha com a neve visual a característica de ser contínua, às vezes incessante, mas necessariamente associada ao consumo de substâncias alucinógenas, né? Então, isso não é um pré-requisito para a neve visual, e nem para a ansiedade também, né? Então, é importante você ter aí que o diagnóstico, ele vem um conjunto de critérios e da exclusão de causas secundárias. Né? Não tem nenhum problema orgânico ali, não foi identificado. Não tem nenhuma doença oftalmológica, não tem nenhuma doença neurológica subjacente. Ela realmente aí, ela tem alguns critérios que eles são, olha, são pontos dinâmicos contínuos e minúsculos em todo o campo visual, com duração superior a 3 meses. Então, mais de 3 meses, esses pontos são geralmente preto-cinza sobre o fundo branco e cinza-branco sobre o fundo preto, e também pode ser transparentes, brancos piscantes ou coloridos. Pode ser também a presença de pelo menos 2 sintomas visuais adicionais, dessas 4 categorias aqui. Palinopsia, o que significa isso? Pelo menos um dos seguintes atributos. Após imagens ou rastros de objetos em movimento, após imagens devem ser diferentes das imagens de retina, que ocorrem somente quando se olha para uma imagem de alto contraste, então em cores complementares, né? Você tem essas sensações aí visuais. 2, fenômenos entoópticos aprimorados. Pelo menos o seguinte, flutuação excessiva em ambos os olhos, eles ficarem flutuando, um fenômeno aí de campo azul excessivo, autoluz do olho ou fotopsia espontânea, fenômenos aí dentro do olho que sugerem a estrutura do próprio sistema visual. O fenômeno do campo azul é descrito como inúmeros pequenos pontos ou anéis cinza, branco, preto que disparam sobre o campo visual em ambos os olhos quando se olha para superfícies brilhantes, homogêneas, como o céu azul. Então, a alta luz do olho é descrita como ondas coloridas e nuvens ao fechar os olhos no escuro. A fotopsia espontânea é caracterizada por flashes brilhantes de luz. Uma outra característica é uma sensibilidade à luz, a fotofobia, e também a visão noturna prejudicada, que é nictalopia, que é o nome técnico, né? Esses sintomas não são consistentes com a aura visual típica da enxaqueca, é bem diferente, né? Então, há uma definição aí definida pela Sociedade Internacional de Dor de Cabeça na classificação internacional de transtornos da dor da cabeça, atualmente. Outra coisa, os sintomas não são melhor explicados por outros distúrbios, tipo testes oftalmológicos são normais, não tem ingestão de drogas psicotrópicas, então, tirando a questão orgânica, a gente sempre fala que na ansiedade, né, eles aparecem aí como um componente separado da ansiedade, mas também a ansiedade pode gerar esses sintomas, né? O tratamento tem uma falta de conhecimento ainda sobre a biologia básica disso, dessa síndrome visual, então é um fator aí meio em pesquisa, nenhum ensaio clínico foi realizado e todos os pacientes aí ainda estão em estudo, e as evidências mostram que os medicamentos comuns aí, preventivos, para enxaqueca, para ansiedade, como antidepressivos, medicação para dor, não melhoram ou pioram a consistência da neve visual. Então, tem alguns efeitos positivos, muitas experiências positivas com alguns medicamentos,
como a lamotrigina, mas precisam ser contemplados dentro aí de um baixo nível de evidência. É uma questão ainda que está sendo pesquisada. Então, tem um componente psicológico também que merece atenção, merece ser tratado, mas é uma síndrome em separado. Então, é claro que isso gera ansiedade, e a ansiedade pode gerar também essa síndrome de neve visual, mas os estudos estão ainda em caminho para serem complementados, né? Queridos, então, lembra, isso sempre angustia as pessoas, é um dado aí, claro, que traz muito medo, medo de às vezes ficar cego, medo de perder visão, medo de ter um problema na visão muito grave, mas esses sintomas, cada vez que você trata a ansiedade, eles ficam mais leves. É claro que eles aumentam a sua ansiedade e a ansiedade também aumenta esses sintomas. Mas com o tratamento adequado aí, você, com a psicoterapia, isso vai aliviar um pouco a ansiedade em relação a esses sintomas. Você pode mandar um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, para a gente marcar uma sessão online, ou um direct, me segue lá no Instagram, para poder você também mandar mensagem para mim. E aqui no grupo, na descrição do canal, do vídeo, eu deixo um link do WhatsApp, que você pode entrar e mandar uma mensagem privada para mim também. E se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. Um grande beijo, até o próximo vídeo.